Primeiro, eu quero dar um bom dia a todos vocês. Quero agradecer o Carlos pelo carinho com que me tratou da primeira vez, pelo convite, agradecer a Isaf pelo convite. Dizer que para mim foi uma grata surpresa, porque, na verdade, eu estava lá só no meu cantinho, cantando Feliz da Vida, quando recebi um convite para vir aqui para participar de uma reunião interna. E nessa reunião eu vi um grupo muito integrado de educação à distância. Mas também, quando vim, também fiz o dever de casa. E vi que vocês também têm uma larga experiência em educação à distância. Ofertam muitos cursos à distância, o que me aproximou ainda mais. Então, eu vim assim com uma vontade de conhecer o que era feito aqui também e trazer um pouco da minha experiência. E é o que eu pretendo fazer hoje junto com vocês. Na verdade, eu quero me colocar como uma professora. O lugar da onde eu falo é da Universidade de Brasília, para a gente ter uma conversa. Porque certamente todos os que estão aqui não só vieram motivados pela modalidade à distância, mas já fazem educação à distância, assim como eu há bastante tempo. E nós estamos, e eu gostei muito da fala da Rai, porque nós estamos num momento muito interessante, né? Nós também vivemos um momento de crise bastante forte. Eu sou hoje coordenadora do Sistema Universidade Aberta do Brasil na Universidade de Brasília. E sou também presidente do Fórum Nacional de Coordenadores do Sistema Universidade Aberta de Brasília. E o Sistema Universidade Aberta do Brasil, ele completou 10 anos esse ano. No dia 8 de junho, a gente completou 10 anos. 10 anos ofertando cursos superiores à distância. Pelas universidades públicas, porque eu coordeno um fórum só de universidade pública. São os institutos federais de educação, as federais e as estaduais. Esse sistema completou 10 anos. E ao longo de 10 anos, a gente apanha muito, apanha na cara. A gente erra muito, a gente acerta muito. E ele tem servido muito como digamos assim, uma experiência que vale a pena a gente se debruçar sobre ela. Então, esses 10 anos nos mostraram coisas que a gente poderia ter feito melhor, outras que a gente não acertou tanto, mas eu entendo que o processo de implementação da educação à distância passa por isso mesmo. A gente tem que experimentar algumas coisas. É legal experimentar, mas é legal experimentar com um olhar também diferente. Não sempre com o mesmo olhar. Porque quando a gente começa a fazer a mesma coisa, a gente se cansa. A gente já não inova. E a gente já começa a ver mais problema do que solução. Infelizmente, nós, ao longo de 10 anos, a gente começou a ver, nossa, sim, a gente começou a olhar os índices de evasão, são altíssimos. A gente começou a olhar a própria qualificação e o impacto disso no próprio mercado de trabalho, na atuação dos profissionais da educação, e a gente pensou, será que a gente está indo pelo caminho certo? Será que a gente está mudando a realidade? De quem vem e faz um curso à distância muda a realidade? Ou só faz pelo diploma, pelo certificado, pela qualificação? O que é que move, o que é que movimenta? E a gente começou a se perguntar sobre isso. E isso é legal, é bom. Porque daí faz com que a gente olhe outros modelos, veja outras coisas de outra forma. Então, ontem, quando eu dei uma pensada na fala, hoje, para falar com vocês, eu pensei da seguinte forma. Eu pensei, é uma conversa que vai rodar assim. Como eu sou professora, vamos lá, vamos prestar atenção. Primeira pauta. Eu vou dar um pano de fundo, um pouco das pesquisas, um pouco de um olhar mais teórico para as questões das tecnologias, para a questão da educação à distância, para a questão das metodologias. Por quê? Porque esse é o meu papel. Eu sou uma professora e uma pesquisadora da área. Então, não quer dizer que a gente esteja sempre certa, mas os estudos, as pesquisas nos ajudam muito a olhar as coisas com outros olhos, porque nos trazem fundamentos que muitas vezes só a prática não basta. Então, um primeiro momento meu de fala vai ser desse, vai ser de trazer alguns conceitos, alguns pressupostos. Então, a gente também, eu convido vocês a dar uma relaxadinha comigo hoje. E não ficar centrada simplesmente, então eu vim aqui para ouvir, para logo aplicar, ou para logo arrumar uma solução. Não, abra a mente. Presta atenção. Vamos olhar o cenário com outro jeitinho.
Esse é o primeiro convite. E depois eu vou falar um pouquinho da experiência da UNB, que é uma experiência interessante, que fui formada lá na década de 90 pela Universidade de Brasília. Hoje tenho o prazer de ser a diretora de ensino de graduação à distância desta universidade que me formou lá atrás. E que agora eu estou passando por uma experiência muito interessante de olhar como que a UNB faz educação à distância. Não só pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, mas como a gente pode olhar outros cenários. Também vou trazer aqui um pouquinho o olhar de pesquisas mais recentes. Por exemplo, o Carlos até participou de nós tivemos uma banca, eu fui banca de doutorado de um estudante que fez agora uma incursão internacional e visitou 4 países, 4 mega universidades. E ele trouxe um cenário da educação à distância de mudança. Nós realmente estamos mudando. Não só o Brasil, o mundo está mudando. Essas universidades que eram mega, que só faziam educação à distância, já não estão mais conseguindo fazer. Porque o perfil está mudando, porque o investimento público está escasseando. E porque a realidade do estudante também está mudando. Então, é um cenário de mudança que a gente, com aquele modelo, sabe, de ter uma universidade que só faz curso à distância, as grandes universidades, como a Aberta de Portugal, onde eu fiz parte do meu doutorado, a UNED da Espanha, a Open University na Inglaterra, a Fern University na Alemanha, que são universidades grandes, mas que só fazem educação à distância, elas hoje também estão se renovando. E nós estamos descobrindo que o Brasil sempre dá um banho. E é legal também. O Brasil, com toda a nossa diversidade, com toda a nossa dificuldade, é muito interessante. Porque as nossas realidades, elas são só nossas. E o que nós vivemos aqui de novo e de bom, sempre bota uma pimentinha no molho dos outros. Por exemplo, nós temos aqui uma diversidade que é cultural muito grande. O nosso estudante não é o estudante da Open, não é o estudante da UNED, não é o estudante de Portugal, que já definiu a sua formação inicial. O nosso não. Nós temos ainda analfabetos funcionais na universidade. Caraca, que lidar com uma realidade dessa não é uma realidade fácil. Uma outra realidade é de que assim, nós não temos políticas públicas para o uso das tecnologias estruturantes no país. Todas as nossas iniciativas, as iniciativas brasileiras, para o bem e para o mal, elas vêm atreladas a megaprogramas, a iniciativas pontuais que acabam não criando uma estrutura básica para a gente funcionar bem. Então, nós temos uma realidade legal, uma realidade boa, que nos permite pensar coisas diferentes. Então, esse modelo híbrido de trazer a tecnologia para o presencial é muito interessante. E está se mostrando no mundo como uma iniciativa boa. Eu queria começar com uma reflexão do Bourdieu. O que é que ele diz? Uma crítica que põe em discussão o não discutido e em formulação o não formulado, só é possível quando o mundo social perde o caráter de fenômeno natural. O que eu quero? É o primeiro convite. Vamos olhar tudo que a gente já faz com olhar crítico. Para que a gente possa olhar o que a gente já faz com olhar crítico, é preciso que a gente não considere mais o que a gente faz uma coisa natural. É normal o aluno não ficar, é normal o aluno não interagir com as tecnologias, é normal o aluno não ler. É normal eu baixar o nível, porque o estudante à distância, nossa, ele já trabalha tanto, ele já faz tanta coisa, não dá 60 folhas para ele ler não, porque ele não lê. Cuidado, ele vai embora, é importante que ele fique. Vamos olhar isso, não vamos olhar isso com tanta naturalidade. Até porque fazemos educação e para isso precisamos pensar diferente. Uma outra coisa importante, eu queria trazer um panorama da educação superior no Brasil hoje. Esses dados são atualíssimos. São dados do censo de 2014, agora já 2015. E veja, nós temos um panorama de muito crescimento. Mas nós sempre tivemos muito mais o ensino privado na educação à distância do que o público. Isso não acontece só à distância. Vocês sabem muito bem que
69% das ofertas de educação superior no Brasil são privadas, não são públicas. Nós temos poucas universidades, a nossa capilaridade não é tão grande e, no caso da educação à distância, o braço privado é fortíssimo. Os grandes conglomerados educacionais hoje se juntam e compram e concorrem em ações no mercado, e é muito rico, e tem muito dinheiro. E eu mesma, como avaliadora do Ministério da Educação, em alguns momentos já tive oportunidade, também lendo trabalhos, eu percebo que não é um ensino de tanta qualidade. Temos coisas boas, temos também nas privadas, algumas privadas também, mas temos um mercado muito forte aí, que é o mercado da educação. Fortíssimo, em que você paga R$ 149 e faz um curso à distância. E com esse chamamento, chama também um perfil de estudante que muitas vezes quer o certificado. E que se ele não tiver por trás um projeto pedagógico, uma proposta pedagógica forte, ele facilmente faz um curso desse, pega um diploma e vai para o mercado de trabalho. Infelizmente, na educação, isso acontece muito. Então, nós temos aí um processo de crescimento bastante grande. A educação superior, veja o crescimento dela em relação a 2011 e até 2014. Olha o número de matrículas, o quanto subiu o número de matrículas. Nós temos mais de 1 milhão de estudantes fazendo cursos à distância hoje no Brasil. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Tem muita gente fazendo, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Isso é uma coisa para a gente pensar. O Brasil, eu falo aqui da pública, que é do lugar da onde eu estou falando. Nós temos um número de polos que nós começamos em 2011 com 7 mil e hoje, em 2014, a gente tem 4.912. Por quê? Porque começou a haver, por parte do Ministério da Educação, uma fiscalização maior. Por conta de que uma instituição, para ofertar curso à distância, ela precisa ser credenciada e autorizada para tal. Então, o Ministério da Educação, nas suas avaliações, já começou a arriscar alguns polos e também algumas instituições. Apesar de ser um processo moroso, ele é um processo que acontece. Porque sem o reconhecimento, o estudante não recebe o seu diploma validado. Isso é um processo importante na educação à distância. Quero também colocar um pouco desse panorama do número de cursos de graduação, do número de matrícula, do número de polos, que envolvendo as públicas, que é um métier que eu conheço mais e como presidente do fórum eu vejo mais. Então, nós temos um cenário de crescimento. Temos um cenário de avaliação, credenciamento e autorização. Isso é um fenômeno. Na verdade, é um grande negócio, mas também é um problema bastante grande para o sistema de ensino brasileiro, a educação à distância. Nós temos, então, um marco legal. Esse marco legal é um marco legal muito importante para a educação à distância. Seja para quem oferta educação continuada, seja para quem oferta formação inicial. O primeiro marco legal da educação à distância no Brasil é a própria Constituição Federal, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado. Então, não tem como negar. O segundo marco importante é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 80, que finalmente tratou da educação à distância nos anos de 96. O artigo 80 ele foi determinante. Aqui começou uma grande ruptura e um divisor de águas entre o que era feito antes, de maneira muito mais, digamos assim, desregrada, aqui não, ele passa a ser legalizado. Uma outra portaria muito importante que existe no Brasil desde 2004 é a Portaria 4059. Essa portaria diz que qualquer curso presencial pode ser 20% semipresencial. É legal. Não há nada que impeça. O estudante pode fazer e a universidade pode ofertar, as instituições de ensino podem ofertar, o Ministério da Educação reconhece como legal. Isso é desde 2004. Eu fiz um estudo recente, alguns alunos meus fizeram uma pesquisa sobre essa questão da semipresencialidade e da implantação dessa portaria, e a gente vê que muita gente não aplica essa portaria. Muitas instituições não usam essa portaria. Elas não legalizam isso. Mas isso tem mudado. Esse cenário, a partir dos anos 2009, 2010, tem mudado no Brasil e é legal a gente dar uma olhada nisso.
Nós temos um decreto super importante, que pouca gente reconhece. Porque a gente sai fazendo educação à distância e não olha essas questões. Essas questões são fundantes, elas são estruturantes e fundamentais. Porque, na verdade, elas vão te dar um embasamento pedagógico e teórico para você poder fazer educação à distância. Como, por exemplo, o decreto 5.622. Pouca gente sabe que é o decreto que regulamenta a oferta de educação à distância no Brasil. Este decreto tem coisas muitíssimo interessantes, que, por exemplo, eu, como uma pessoa que estou na área há muitos anos, persigo. Por exemplo, esse decreto diz que em qualquer lugar do Brasil onde se oferta curso à distância, o Ministério das Comunicações, ou o que quer que seja, tem que dar infraestrutura de banda larga. Nós temos um problema sério no país, que a gente fala de educação à distância como se todo mundo tivesse acesso. Até nisso o Brasil é especial, porque nem todo mundo tem acesso. Eu estive no Acre agora, semana passada, estive em Rio Branco, visitando um polo lá no Acre, o polo de Rio Branco. Fui a Tarauacá. Lá nós temos polos em lugares em que tu anda mais de 10 horas de barco para poder chegar. Então, assim, quando se pensa em educação à distância, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que você tem que dar condições para quem está do outro lado de fazer. Ou quando ele tiver que se conectar, aí você pensa um curso maravilhoso, o estudante não consegue fazer um download porque não tem banda larga suficiente para fazer o download de um vídeo. Ou você prepara o material poderosíssimo que só você abre dentro da universidade, porque o estudante não consegue abrir lá. E, sinceramente, pedagogicamente, haja força de vontade. Porque demora 5 minutos, 10 minutos, o menino desiste. O professor tem muita coisa para fazer. Trabalhador também tem muita coisa para fazer. Se demorar muito para fazer o download, para abrir um vídeo, tem que mudar a estratégia, entendeu? Significa que a estratégia não está correta. Sinto muito. A gente tem que pensar. O decreto 5.622 vai dizer que o Brasil tem que dar condições disso. Vai dizer que a gente vai ter que usar diversas tecnologias de comunicação e informação. Vai também deixar claro que um curso tem que ter autorização, reconhecimento para implementação. Vai falar de critérios básicos, estrutura básica de qualidade. Vale a pena conhecer. Ele tem algumas coisas obsoletas, mas ele não foi revogado e ele está em vigor e vale a pena conhecer. Um outro decreto que também não dá para ignorar no Brasil é o decreto 5.800 de 2006, que é o decreto que regulamenta o programa que eu coordeno hoje lá na UNB, que é o Sistema Universidade Aberta do Brasil. É legal. Vale porque ele vem de uma estrutura diferente, é uma política pública de Estado também diferente. Nós temos uma coisa muito importante que hoje está sendo revista no Brasil, que são os referenciais de qualidade para a educação superior à distância. Eles são de agosto de 2007. Eles estão no Ministério da Educação. E nós estamos agora, eu faço parte de um grupo de trabalho no INEP, revendo esses referenciais. Esses referenciais, eles precisam ser revistos. Porque lá, nesse tempo, até a tecnologia era outra. Mas ele traz referenciais mínimos de qualidade. Para quem está fazendo educação à distância, não pode ignorar isso. Porque não é só pegar o Moodle, que na maioria das vezes, no meu entendimento, é um Moodle calado, porque ele fala para ele mesmo, não se comunica, e botar um modelinho do tipo, a disciplina tem que ter uma introdução, um videozinho do professor apresentando, um fórumzinho para ele participar, ele tem que postar as atividades até tal hora, tal bate canal, bate horário, entendeu? É tudo igual. Não muda muito. Eu falo de cadeira, falo de quem faz pesquisa. Eu vejo o Moodle, que é uma plataforma que tem N possibilidades, sendo encarada por muitas universidades como um modelo básico. É tudo igual. Até às 11h59, se o menino não postar, perdeu ponto. Se ele entra no fórum, ele ganha ponto. Não interessa se ele entra para não fazer nada. Ele entra no fórum. Não interessa se ele entra para dizer, ok, eu concordo plenamente. Ou ele vai lá e copia alguma coisa e põe lá. Não importa se o material que ele está acessando está em tudo quanto é lugar da internet, mas a gente põe lá num lugar chamado PDF, tudo em PDF, dá-lhe baixar PDF. Não sou contra o PDF. Mas, entendem o que eu quero dizer? São coisas que a gente precisa rever. Por isso que eu chamei o Bourdieu. Vamos olhar com outro olhar. Então, os referenciais de qualidade é para a gente também pensar referenciais de qualidade diferentes. E agora a gente teve fresquíssima
aprovada no dia 11 de março de 2016, a resolução do CNE, a resolução número 1 do CNE, que vai trazer algumas coisas muito interessantes para a educação à distância. Ela vai regulamentar a oferta de cursos à distância e vai trazer conceitos diferenciados. O primeiro conceito é o da educação à distância como modalidade de ensino. Enquanto modalidade, se ela for encarada dessa forma, ela perpassa todos os níveis de ensino. Ela é transversal no currículo ofertado. Porque o que aconteceu é que muita gente passou a criar uma coisa diferente com a educação à distância. Como se fosse uma outra educação. Uma educação paralela. Às vezes até competindo com o presencial. Nós aprendemos que esse não foi um bom caminho. Muitas universidades públicas criaram departamentos de educação à distância, o que também não é uma coisa boa. Na verdade, se tu interpretar bem este conceito, você vai perceber que é um conceito que perpassa conteúdos e não importa em que nível vai se dar. Se é na formação inicial, se é na formação continuada, um curso de especialização, um curso de mestrado, um curso de graduação, não importa. E aí, enquanto modalidade de ensino, ela se adapta a várias situações. Essa é uma discussão. Ainda é uma discussão. Uma outra discussão que se trouxe é a da presencialidade. Infelizmente, o decreto 5.622, ele vai dizer que todas as avaliações de cursos à distância têm que ser presenciais. Nós já superamos isso há bastante tempo. Porque hoje nós temos tecnologias em que eu te vejo e você me vê, entendeu? Em que o aluno está lá no meu polo, eu estou na UNB, ele chega na sala, faz a prova sem problema nenhum. Ele faz online a prova hoje também. E outra coisa, a gente tem que mudar a avaliação, né, gente? Essa avaliação calcada na prova, é essa lei que prevê uma avaliação em que o aluno esteja lá sentado fazendo a prova, também é uma avaliação ainda conservadora. Porque nós já mudamos os métodos de avaliação. Eu mesmo, como professora, sou professora de política pública na educação, lá da UNB, eu mesmo inovei o meu método de avaliação. Eu, há muito tempo, não faço essa prova tradicional. Faço N atividades em que eu avalio o estudante. Assim também para a educação à distância. Mas aí se trouxe um ranço do presencial. Infelizmente, veio um ranço do presencial. Então, se discute conceito de educação à distância e se discute também modalidade educativa, que é uma coisa importante enquanto modalidade, e se discute questões como presencialidade, polo, se discute também arranjos institucionais. É uma legislação que vale a pena ver. Quem não conhece, veja, que vale a pena. Muito bem. Beleza? Então, estamos falando de quê? Estamos falando de educação à distância. Estamos falando de educação à distância com um olhar diferenciado. Estamos falando de uma educação à distância que tem um embasamento hoje, que tem um embasamento legal e um embasamento importante. Então, agora vamos refletir um pouco sobre a educação à distância no âmbito da democratização do ensino e todas as possibilidades e limites para a sua realização. A primeira pergunta que um órgão deve se fazer quando vai usar a modalidade é para quê? Educação para quê? É só para titular? É para dar carga horária para o sujeito progredir na carreira? É para economizar? Para o que é? Para que é? Primeira pergunta, educação para quê? Nesse sentido, é muito importante a gente levar em conta alguns aspectos. O primeiro dele é história, sociedade e as relações de poder que estão de costas para o passado, reféns do presente e concebendo um futuro como um admirável mundo novo que exaltam as novas tecnologias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que pensar muito bem sobre isso. Nós temos um presente pungente, necessário e importante. Nós temos um passado que, de repente, traz todo esse ranço de a gente querer enquadrar, modelar, dizer como tem que ser, encaixar para poder fazer acontecer. E nós temos um presente que também, de repente, acaba vendo, olhando para um futuro em que acha que as tecnologias vão dar conta de tudo. Não vão.
Porque mais importante que a tecnologia é o conteúdo que está por trás dela. E é o ser humano que está por trás dela. A gente tem a cara de pau, muitas vezes, de conceber um curso sem pensar no perfil. Colocando todo mundo igual. Todo mundo faz a mesma coisa. Por isso que muita gente não gosta muito de fazer curso à distância. E se faz, faz meio por obrigação. E às vezes porque é a única alternativa posta. E tem muita gente que diz assim, não adianta, não gosto, prefiro a presencialidade. E a presencialidade é importante também. Então vamos olhar o perfil. Quem é que eu vou formar? Quem é esse profissional? É um cara que já tem conhecimento? É um cara que já trabalha na área? É uma pessoa que está fazendo porque está a perigo? É um lá que está querendo dar um jeitinho se aposentando? E a gente vai fazer só para dizer que tem número? Então é muito importante olhar e não achar que a tecnologia vai dar conta de tudo, porque não dá. E não é a melhor tecnologia. A melhor tecnologia é aquela que o aluno acessa bem e lida bem, e nós também enquanto docentes. Porque não adianta trazer coisinha lá que a gente não consegue usar não, porque também não funciona. Então às vezes vem, vamos usar a melhor plataforma, realidade virtual, vídeos maravilhosos, não adianta. Não vai ser isso, vai ser o conteúdo que está sendo passado ali que vai fazer a grande diferença. Outra coisa é olhar a ciência e a técnica como uma ideologia. Muito cuidado, porque por trás de um processo educacional tem um educador, tem um professor, tem um tutor, tem alguém que escreveu o conteúdo. Por trás daquele conteúdo tem uma ideologia. Tem um jeito de fazer as coisas. E eu digo que só faz educação quem ama a educação, quem adora educar. Quem pensa no estudante, quem pensa em como ele está aprendendo e não simplesmente em como o conteúdo está sendo dado. Isso é muito importante, porque às vezes assim, já dei, está lá. Eu postei na plataforma. Tá, eu postei, mas o aluno não acessou. Não fez, não deu retorno. Não, mas está lá. E aí vem o velho discurso da autonomia. Não, mas o estudante à distância é autônomo. Autônomo. Em tudo quanto é manual que você pega de educação à distância, a educação à distância é para estudantes autônomos. Só que a autonomia, ela não nasce, ela não é inata, ela é construída. A autonomia é construída. Como que eu construo a autonomia no estudante? Dando para ele condições de desenvolver a autonomia. E não achando que o fato dele acessar, buscar, pesquisar, entrar naquela hora, ou podemos defini-lo como um estudante autônomo. Isso não tem nada a ver com autonomia. Para a gente dizer que um estudante é autônomo é preciso rever o conceito de autonomia. E perceber que são as atividades de ensino que a gente cria que dão autonomia para o estudante. E aí, qual é o risco que a gente corre na educação à distância? Eu sou de um tempo, ainda bem que eu estou ficando velha. Mas eu fico muito feliz quando eu estou ficando velha. Porque eu sou de um tempo em que, assim, teve épocas na minha vida e eu construí materiais nesse sentido. Eu construí material em que, assim, a gente pegava um livro e a gente praticamente reescrevia o livro, porque veio aquela onda de que assim, um material para o estudante à distância tem que ser dialogado. Não é? Dialogado. É preciso dialogar com o estudante. Já que você não está lá para dialogar com ele, o material dialoga com o estudante. Sinceramente, eu fiz pesquisa por 9 anos. E vi que em cima desse diálogo, desse falso diálogo, nós perdemos qualidade em conteúdo. A gente minimizou a qualidade. A gente panfleteou o conteúdo. A gente reduziu o conteúdo. Para quê? Por que um estudante à distância não pode ler um clássico? Por que ele tem que ler um módulo dialogado? Porque ele é incapaz de ler, então ele é incapaz de estar ali. Sinto muito. Percebem o que eu quero dizer? É um pouco isso. Outra coisa importante é a questão da política educacional. A política educacional numa sociedade de classe também
como formas alternativas e adequadas ao atual estágio tecnológico. Cuidado com isso, sabe? Porque assim, ó, não adianta, a gente vive numa relação de classe. E às vezes assim, eu olho para os... Eu não conheço os cursos de vocês, mas eu tenho muito interesse, agora vou ter oportunidade, né? Como professora parceira aí de uma pesquisa, a gente quer se debruçar um pouco sobre os cursos que estão sendo feitos. Até para a gente olhar isso um pouco mais. Para ver assim, o nível, a condição com que o conteúdo é passado, a lógica com que ele é passado, o que é importante, o que não é importante, quais são as perspectivas que esse estudante pode ter a partir de um conteúdo, para que ele possa também não só ver isso como assim um modismo tecnológico, mas como um conteúdo necessário, que pode ser impresso, que pode ser vídeo, que pode estar lá em PDF, que pode ser numa relação de presencialidade, que pode ser por uma webconferência, entendeu? Mas que passe ali uma condição também de que assim, não de quem sabe mais ou de quem sabe menos, mas uma relação de que a gente tem que fazer o papel da gente, que é ensinar. A gente ensina, esse é o papel, deu. Outra coisa interessante é de que também é muito importante a gente olhar que há um discurso e há um senso comum. E isso acaba contaminando muitas vezes quem lida com a educação à distância, entendeu? E fica muito influenciado pelo que existe, pelo que está posto. E se acha que assim, o saiba mais dá conta. Ah, não, mas tem o saiba mais lá, o estudante não, mas ele não clica no saiba mais. Sinto muito, fiz pesquisa recente, o estudante à distância, se você manda um módulo para ele escrito, ele fica só no módulo. Não vai atrás de outras coisas. Raro. Quem vai é um outro tipo de estudante. Já é um estudante diferenciado. Mas a grande maioria fica muito no básico que é dado. Não amplia muito para além daqui. Então, a gente acha que enchendo o material de saiba mais, um monte de vídeo lá no material também, a gente acha que o estudante amplia. A atividade didática, já dizia Paulo Freire, ela é uma atividade intencional e dirigida. Se ela não for dirigida, ela é aleatória. Aí cabe qualquer coisa. Não pode. Tem que ter roteiro didático de ensino, sim. Tem que estudar, tem que ensinar esse estudante a estudar à distância. Mais importante do que dar para ele um monte de coisa é ensiná-lo a estudar à distância. É fazê-lo ler um clássico, fazer um resumo, fazer uma análise crítica, participar de um fórum diferenciado e não ficar em cima de uma avaliação de pontuação, de participação, que ele já faz o score a priori e escolhe inclusive o que ele vai participar e o que ele não vai participar. Ele mesmo já faz isso. Até para a gente mudar modelo. Também é preciso a gente olhar um conceito de formação diferente. Essa história de aula de curta duração me incomoda muito. E olha, sinceramente, eu peguei várias escolas na educação à distância. E uma delas, minha orientadora de mestrado, foi a Maria Luísa Belloni. A Maria Luísa Belloni, ela tem um capítulo no livro dela que ela diz que os modelos, as metodologias que a gente adota na educação à distância vieram fortemente influenciadas pelo industrialismo didático. O que é isso? É produção, produção, produção. Dinheiro muito caro. Produção de vídeo, a plataforma virtual. Então, são grandes equipes por trás que hoje dá para repensar isso tudo. Na real, dá para repensar isso tudo. A minha equipe hoje ela é extremamente reduzida. Não me arrependo, não. A gente melhorou muito nisso. Eu sou de um tempo, na Federal de Santa Catarina, por exemplo, eu vim da Federal de Santa Catarina, nós tínhamos 9 estúdios de webconferência. Caraca, a gente fechou lá uns acordos com o MIT, tudo obsoleto hoje. Tudo pouco utilizado, entendeu? Então, assim, antes de fazer essa provisão tecnológica e de equipe, de envolver equipe de produção, produção de vídeo, produção de material didático, design instrucional, vamos combinar que é um negócio, né? É um negócio grande, Vamos repensar isso tudo e talvez voltar à essência de ensinar. E ver, olhar um conteúdo, olhar um perfil de aluno e pensar como é que eu posso fazer isso bem, usando tecnologia, sem problema nenhum.
Relação professor-aluno. Relação professor-aluno é fundamental. Seja o monitor, seja o professor que vocês chamem do que vocês quiserem, instrutor do que quiserem, é muito importante. E o Gramsci já apontava em 1920, um professor medíocre, ele pode conseguir que seus alunos se tornem mais instruídos, mas não conseguirá que eles sejam mais cultos. Ele desenvolverá com escrúpulo e consciência burocrática a parte mecânica da escola. Então ele vai aprender a entrar na plataforma, fazer download, fazer atividadezinha, responder o fórum, mandar atividade no tempo, receber o seu retorno e no final receber o seu certificado. Mas será que a gente conseguiu mexer e fazer ele ficar um pouquinho mais culto? É só provocação, mas eu sou provocativa. Mas é porque eu também penso, eu também cometo os erros mesmo. Eu também erro um monte. Então, diante disso, diante de uma educação à distância que precisa mudar, diante de um sistema que precisa olhar outros termos, diante de uma relação de professor-aluno que precisa ser fortalecida, de a gente privilegiar o conteúdo, o planejamento pedagógico, e daí pensar as tecnologias em cima disso, a gente tem dois grandes cenários de mudança. Esse que eu acho que cabe muito bem para a ESAF e para quem faz educação continuada, que é essa perspectiva da educação integral. Isso é muito legal para a educação à distância. Então, eu defendo a educação à distância para a formação de pessoas no Brasil. Eu sou uma pessoa que defendo. Defendo de verdade. Defendo sobre duas perspectivas. A primeira delas, como uma educação integral. Como uma educação que utiliza para todos, que utiliza tecnologia, que utiliza projetos de aprendizagens inovadores, que integra as diferentes linguagens, o audiovisual, o áudio, a escrita, que integre ciências, que integre artes. Isso é muito legal. É mudar a lógica, é não levar o presencial simplesmente para a distância. Esse é o maior desafio da gente. A tendência é a gente levar. Só que a gente tem as tecnologias que têm outras potencialidades diferentes da gente. Você pode dar DEL na tecnologia, o aluno não consegue dar DEL na gente, ele tem que aguentar a gente a aula toda. Ele não consegue fazer isso. Então, aqui é pensar projetos inovadores, atuar em cima de projetos, atuar com aprendizagens significativas. Eu não tenho o menor preconceito em relação a novos projetos e projetos inovadores. Eu acho as tendências para a aprendizagem significativa extremamente interessantes, a aprendizagem por competência extremamente interessante. Eu não tenho nenhuma crítica a isso, desde que bem utilizado e em favor da educação. Uma outra coisa é o ensino superior de qualidade e aberto, porque a gente fala que ele é aberto, mas a gente enquadra o sujeito. A gente não permite que ele se mobilize. A gente não aproveita outras experiências. Quantas escolas tem aqui fazendárias? Provavelmente várias. Tem que trocar experiência entre vocês. Vocês têm que fazer uma coisa legal, que a tecnologia permite, que é constituir uma rede. Mas não uma rede só para trocar informações. Também para trocar a produção de material. Vocês têm que começar a fazer a coisa de forma diferente. E essa foi a grande sacada que nós tivemos no sistema OAB agora. Completados 10 anos, vejam só, nós temos mais de 1000 cursos sendo ofertados à distância. Só de pedagogia, nós temos 33 cursos. 33 universidades fazendo a mesma coisa, o mesmo currículo, lá na sua universidade. Nós não trocamos nada. E a didática é a mesma, a sociologia é a mesma, a psicologia é a mesma. Então, quantos de vocês não estão desenvolvendo os mesmos conteúdos? O que a gente tem que fazer? Olhar para a expertise do outro. E aí é preciso ter gente com cabeça muito boa. Cabeça aberta, cabeça boa, cabeça inovadora. Aquela que não se importa de compartilhar. Porque percebe que compartilhando aprende. E não querendo se fazer sozinha, entendeu? Mas tipo assim, pô, nós desenvolvemos um conteúdo aqui, ficou muito bom. Vamos compartilhar esse conteúdo. É dinheiro público também, de certa forma. Então, o mito do governo grátis eu já joguei fora há muito tempo, porque de graça não tem nada, saia do meu bolso. Principalmente agora, em tempos difíceis, é que eu estou vendo que o meu dinheiro está indo por água abaixo mesmo, né? Pelo rumo. Vamos combinar que está indo embora. Então, essa coisa de olhar ensino superior,
de qualidade, aberto, que faça essa convergência de paradigmas do presencial e da distância, mas não só na tecnologia, para além da tecnologia, né? Na integração de modalidades, na própria autonomia do estudante e visando uma aprendizagem aberta. A minha orientadora é maravilhosa nisso, eu tive o privilégio de aprender bastante sobre isso, isso é uma lição de vida. É muito importante, então, a gente olhar esse cenário, olhando para uma educação de qualidade para todos. Isso é uma dívida antiga nossa, que a gente precisa melhorar. E depois de tantos cursos que vocês já fazem, que vocês já fizeram, vamos olhar esse cenário. Vamos olhar esse cenário e ver o que tem de bom nesse cenário, que a gente pode ampliar e potencializar, e o que nesse cenário pode mudar a partir de uma outra lógica. E olhar as tecnologias de maneira mais digamos assim, mais dinâmica, né? Então, a educação aqui, ela acumulou atrasos que é preciso recuperar. E eu acredito que a tecnologia e que a educação à distância pode ajudar, eu sou uma entusiasta. Uma outra coisa importante é de que a educação à distância, ela serve para a educação, para a formação das pessoas, porque ela integra as tecnologias e ela se fundamenta nessa autonomia que eu digo que tem que ser construída pelos materiais. O profissional que atua na educação à distância também não pode ser qualquer profissional. E aqui nós temos um papel muito importante, e eu sei da dificuldade que é isso. Eu vejo pela UNB, pela dificuldade que a gente tem na UNB em ter professores. Hoje nós ofertamos 8 licenciaturas à distância. 8 licenciaturas. Nós temos licenciatura em artes, música, teatro, educação física, biologia, pedagogia, geografia, letras. E temos administração pública, um pacote na área da administração pública, gestão pública, que, aliás, vai abrir para o país inteiro agora. A grande parte das universidades que compõem o sistema OB vão ofertar um curso superior de administração pública nessa área. Esse profissional também tem que ser um profissional diferente. Tem que ser um profissional que domina a operação das tecnologias e que é um usuário competente. É um usuário crítico e é um usuário criativo. Porque o que aconteceu na UNB, que a gente também percebeu e a gente acabou mudando, é de que assim, o professor não se envolve muito. Ele põe o monitor ou põe o tutor para fazer. Ele prepara o conteúdo e joga o conteúdo. É ruim isso. É preciso envolver mais esse docente. É difícil envolver o docente nesse tipo de trabalho. Mas nesse tipo de trabalho ele tem que dominar a tecnologia, ele tem que ser competente, ele tem que ser crítico, ele tem que ser capaz de ensinar as tecnologias e também com as tecnologias, e ele tem que estar sintonizado com o mundo em grande mudança. Porque também ele tem que olhar o cenário de mudança que acontece aí no país. Então, é preciso que a gente pense no uso. E o uso, a porca torce o rabo. Porque o uso acaba sendo o do modelo. E a gente, mesmo no Moodle, subutiliza as ferramentas que o Moodle oferece. O Moodle é uma plataforma gratuita, mundial, que é estudada por pesquisadores no mundo inteiro. Ela pode, você faz um download dela e customiza ela, como você quiser. Eu conheço plataformas de curso, ambientes virtuais de aprendizagem maravilhosos. Infelizmente, da UNB não é. A UNB usa o básico do Moodle também. Mas a gente acaba usando sempre as mesmas ferramentas do Moodle. A gente não usa o potencial que o próprio Moodle tem. A gente pega o modelo da aula presencial, joga para o Moodle e vê o que é que o Moodle tem que pode servir ao professor. É o quadro de notas, é o fórum, material em PDF, essas coisas que o estudante faz. A gente não usa, não potencializa. Então, é preciso que a gente comece a ver essas tecnologias de outra forma, de maneira que a gente construa o que a minha orientadora chama de uma sociopolítica de uso. Aqui nada mais é do que pensar diferente, né? Ou a própria tecnologia. Hoje, no Brasil e no mundo, o que a gente tem? A gente tem muitas coisas acontecendo. Nós temos inversão de papéis, nós temos, os papéis tradicionais já estão passando por uma mudança muito grande, e nós temos a internet. E a internet é um perigo também, né? Porque, na verdade, nesse mundo está acontecendo uma verdadeira interação
E também, assim, uma verdadeira, eu digo assim, uma simbiose de gerações. Do jovem, da criança, do velho, do adulto. É preciso que a gente pense isso está acontecendo no mundo inteiro. E a educação à distância não pode ignorar isso, porque grande parte do tempo as pessoas ficam aonde? Nas redes sociais. É Facebook, hoje no WhatsApp, entendeu? Essas tecnologias, a gente tem que começar a pensá-las de forma diferente para a educação. Por que uma pessoa consegue assistir um capítulo de novela que demora 2 horas e não se cansar e não aguenta assistir um vídeo de 10 minutos de um professor falando? Não aguenta. Por que não aguenta? Ah, porque tecnicamente não é bom. Porque as pessoas, assim, é tudo muito fluido hoje. A informação é muito rápida. Ela é muito rasa também. Ela não te permite refletir. Não é o papel da educação esse. Sinto muito. Esse é o papel da mídia social mesmo. Nós não. Tem que haver reflexão. Nós temos que proporcionar momentos de reflexão. Ah, o sujeito não gosta? Não, então a gente não tem que agilizar nada. Não tem que dar menos conteúdo, não tem que fazer vídeos muito que não estimulem. Nós temos que estudar tecnologia, nós temos que estudar como fazer materiais mais atrativos, mas que tragam conteúdo também. Então, a gente tem aí mutações técnicas acontecendo, nós temos rupturas éticas acontecendo, nós temos muita coisa acontecendo que a gente tem que olhar esse cenário e trazer esse cenário também para a questão da educação à distância. Nós também temos muitas desigualdades e as tecnologias acirram muito as desigualdades. Nós temos hoje grandes conglomerados que têm muito conteúdo pronto. O risco de comprar conteúdo pronto eu acho gravíssimo. Mas o que tem de gente querendo comprar material pronto e o que tem de gente vendendo, né? Não, já tenho pronto, custo de prateleira. Está cheio, é um mercado muito grande. Só que você vai prestar atenção no que está sendo dado lá e você vai ver que assim... Gente, nós fizemos isso nos anos 80 no Brasil. Nós compramos cursos prontos da Open University de matemática para formar matemática, e matemática não tinha nada a ver com a gente. Nem sequer se aproximava da realidade brasileira. Então, mesmo que demore um pouco mais, essa construção coletiva é muito mais interessante do que comprar conteúdo pronto. Há uma tendência muito grande em comprar conteúdo pronto. Muito cuidado com os conteúdos que estão sendo prontos e do quanto essas empresas estão ganhando com isso. Muito cuidado. Mas é uma tendência forte, a educação está caindo nessa, isso é uma coisa muito ruim. Na verdade, são conteúdos, muitos deles de baixa qualidade. Esses conglomerados, eles atuam exatamente nessa linha, numa vertente de querer, inclusive, dominar um pouco, né, passar uma certa ideologia por trás. Né? Conteúdos que não tratam as questões éticas, a sexualidade, a diversidade, a diferença, que são coisas importantes que a gente tem que tratar, porque perpassam a sociedade. Afinal de contas, a educação serve para quê? Serve para formar cidadão. Não é só para dar conteúdo, não. Por isso que a gente é educador. Não é só para ensinar o A mais B igual a C ou D, sei lá. É para formar cidadão que viva melhor, que saiba usufruir do que a sociedade tem, que viva melhor em família, que viva melhor em amigos, com os amigos, que viva melhor como pessoa. Se eu não melhorar a vida das pessoas como pessoas, meu Deus, né? Que coisa triste. Eu acho que isso é muito triste. Então, muito bem. Então, a mídia tem que ser vista dessa forma, num processo educativo e como direito do usuário. E por isso nós temos que estar por trás disso e ajudando nisso. Nós também temos que entender que são novos modos de aprender. Se aprende de muita forma. Mas a gente aprende muito fazendo o quê? Eu digo para os meus alunos, a gente aprende vendo, a gente aprende ouvindo, a gente aprende falando e a gente aprende fazendo. Quer coisa melhor do que usar a tecnologia para fazer isso? É o prato cheio na mão. Porque você mexe com todos os sentidos que te levam a aprender. Você pode, via tecnologia, favorecer isso. Fazer com que o aluno aprenda vendo coisas, fazendo coisas, exercitando lá, falando sobre as coisas, se colocando. É a melhor forma de aprender. A gente aprende de muitos modos. Já dizia lá atrás, né, os nossos precursores da educação. Então, isso é importante a gente ver. Muito bem. Então, qual é o papel da educação nesse processo? Quem é que vai educar os educadores que estão aí? Quem vai nos educar?
todos nós, assim como eu, vocês também, a gente aprende fazendo, né? A gente aprende na lida. A gente aprende se envolvendo com o curso à distância, vai lá a gente fica meio mordidinho, a gente começa a gostar, a gente começa a ver o potencial da tecnologia, a gente vai se envolvendo e a gente vai ficando. Quem nos forma? Acho que a universidade é importante para isso. Então, além de questões cognitivas, as próprias questões de socialização que perpassam as tecnologias de comunicação e informação, que é um pouco o meu campo de pesquisa, é preciso que ela se prepare para isso. Então, como preparar os professores para escreverem e realizarem cenários de mudança no contexto calamitoso da educação hoje? A educação hoje, gente, vocês não sabem a dificuldade que eu tenho em sala de aula. E olha que eu sou professora de uma das melhores universidades do Brasil, que é Brasília. Os meus estudantes são estudantes de 8º e 9º período. Então, já são estudantes que já passaram por muita coisa. Eventualmente, eu pego estudantes do 1º período. E assim, olha que para concorrer com a tecnologia está difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que se aliar a ela. Nós já temos, inclusive, feito conteúdos para o celular, para que o professor prepare a sua disciplina pelo celular. Porque a gente viu que não adiantava querer obrigá-lo a ir para um laptop ou ter que acessar algum lugar. Hoje o celular já concentra muita informação. É preciso pensar nela, entendeu? E levá-la para dentro da sala de aula também. Isso a gente tem feito isso também. Para além disso, o que mais nós temos? A questão de qualidade. E quando se fala em qualidade na educação à distância, sinto muito. A gente entra em embates difíceis. Eu mesmo, na universidade, às vezes, ao levar a educação à distância para o departamento, o professor levanta a mão e diz, não adianta, não acredito, é de péssima qualidade. Por que esse professor diz que é de menor qualidade? Em muitos casos ele tem razão. Em muitos casos, o conteúdo está reduzido. Em muitos casos, a avaliação e o acompanhamento e o monitoramento do estudante não é tão bem feito. Em muitos casos, o curso é aligerado, é rápido, não pode demorar muito, senão ele desiste. Em muitos casos, as aulas são menores, ele não tem muita diversidade e opções, a gente reduz ao modelinho básico, pretinho básico, entendeu? Foi lá embora, fez o seu papel, acabou. Em muitos casos, eles são muito bons. Nós temos um problema muito sério hoje na universidade pública, que acaba comprometendo a qualidade da educação à distância. É o esforço do professor. O professor, quando ele entra, ele já é professor. Ele já tem 40 horas, ele é dedicação exclusiva, ele faz pesquisa, ele produz e ele se envolve com a educação à distância. Quando ele começa a ver que o envolvimento dele tem que ser maior, ele já fica um pouco receoso. Aí o que nós fazemos? A gente dá para ele o tutor, a gente dá para ele o monitor, e aí a gente comete um grande erro, porque não adianta, a expertise do conteúdo está no professor. Por melhor que seja esse tutor, por melhor que seja esse professor, esse aluno fica privado de ter uma aula com o professor. Então, nos nossos polos de apoio presencial, às vezes o professor não vai dar aula. O tutor vai dar aula. Porque o professor tem muita coisa para fazer lá na universidade. Ele não viaja para o Acre, por exemplo, em que ele perde 4 dias para poder chegar lá. Entenderam? Então, a qualidade é comprometida por N questões. A questão do esforço docente, a falta de monitoramento e avaliação, um conteúdo que não é tão bom, que às vezes é panfletário mesmo. Muitas vezes, assim, o descaso com a evasão, com o abandono do estudante. Porque não adianta obrigar. Muitos cursos o aluno tem que fazer sem saída. Não tem saída, não tem nem como abandonar. Ele faz porque ele é obrigado. Ele tem que dar uma contrapartida, às vezes, para a empresa, ele assina um termo de compromisso. Mas será que é essa a educação que a gente quer, que ele faça obrigado? Não seria interessante que ele visse isso como uma alternativa de melhoria e qualificação profissional, do que simplesmente uma obrigação? Então, é também preciso repensar a política de formação dos servidores, como um todo, incluindo aí os professores. Então, a qualidade é uma coisa importante para a gente começar a pensar. Agora, a educação presencial também tem problemas de qualidade, né? Vamos combinar. Que nem sempre acontece tão bem assim. Eu também, muita coisa ruim no presencial. E aí depende de ser à distância.
A gente tem que buscar a qualidade no presencial e na distância, ok? Então, qual é a tendência? A tendência mundial é essa. É a convergência de paradigma, é a convergência do presencial e da distância, é não abrir do presencial quando é necessário. Nem tudo pode ser à distância. Eu defendo isso, nem tudo. É muito bom às vezes. Olha, eu estive no Acre e agora fiquei emocionada. Porque eu não tinha ido lá, não. Os estudantes todos foram. E todos foram me dizer como as coisas estavam acontecendo, quanto o curso de artes visuais estava ruim. A professora está muito ruim. A gente está com dificuldade. O como foi importante conversar com eles, entenderam? Valeu por muitas aulas. O presencial, o olho no olho, o olhar, o ver o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, a educação à distância, ela não prescinde da presença, nunca, né? Muito bem. Então, nós temos também uma trajetória que é preciso lembrar. O Brasil tem uma história de grandes programas que não deram certo à distância. E eu estudo muito a educação à distância. E a educação à distância nem sempre deu certo. Ela sempre fez parte de políticas para atendimento emergencial e para baratear o ensino. Muito cuidado. É preciso cuidar da qualidade para não baratear. Então, essa política frágil, calcada em programa, ela fragilizou a modalidade à distância e a gente perdeu muitas possibilidades de estruturar melhor a educação à distância no Brasil. Por isso que elas não deram certo. Também não deram certo porque o trabalho de um professor é extremamente complexo. Ele não é simples. Ele não só escreve um módulo para um curso à distância. Ele ensina, ele tem expertise, ele tem formação, ele tem titulação, ele tem pesquisa em cima do conteúdo. É esse potencial que a gente tem que explorar do docente quando ele vem para a educação à distância também. Nós também temos poucos estudos sobre o assunto e que mostram que também o grau de complexidade e as exigências muito maiores nas equipes de AD do que o trabalho solitário individual de um professor de sala de aula. A gente também está começando a ver isso, né? Que, na verdade, há uma expertise, há uma complexidade para se pôr um curso à distância, digamos assim, na rua, né? Como a gente diz, há poucos estudos aí também. Também não há formações prévias para esses docentes que aprendem a fazer educação à distância fazendo. E aqui é um conselho super importante. Nós investimos muito tempo em formação de professor, para que ele pudesse atuar na educação à distância. Não sei se é hábito de vocês, mas é hábito de todo mundo que faz educação à distância, fazer aquele cursinho anterior. O professor vem, aprende a usar a plataforma Moodle, né? Às vezes ele é ensinado a como escrever um conteúdo para ser jogado no Moodle, essas coisas. Nós também fizemos uma pesquisa recente sobre isso. O bom de estar na universidade é isso. É que eu sou professora e eu faço muita pesquisa com os meus alunos. 2 alunos de mestrado fizeram uma pesquisa e a gente comprovou que esse professor, tu vê, nós fizemos isso ao longo de 7 anos agora. Analisamos professores que há 7 anos se envolvem com a educação à distância e fazem cursos conosco, para ver o que foi que ele incorporou. E a gente viu que ele não incorporou nada. Pouquíssimo. Ele nem sequer levou para o presencial as tecnologias. A gente respirou fundo, é triste. É lógico que é uma amostragem, não quer dizer que é uma regra, mas é uma pesquisa, ela mostra um indicador. O que foi que a gente fez então? Mudou a lógica. Então, agora a gente faz o seguinte, a gente está aproveitando as tecnologias e desenvolvendo cursos autônomos, que a gente está disponibilizando para o professor no celular e dizendo assim para ele, se não bastar isso, você pode procurar. Isso resolve? Não, não tem resolvido. Sabe o que tem resolvido? Outros professores dizendo para os professores como fazer. Nossa, mudou radicalmente. Primeiro, porque ele já tem uma mentalidade que é assim, estão querendo me ensinar. Aí o cara já é bambambam, ele já não gosta muito. Vem aqui me dizer o que eu tenho que fazer? Isso é uma dificuldade. Tem certos professores, né, que o título subiu além da cabeça e da ponta do cabelo, como eu digo, e ele se acha o bambambam, não quer saber. Não, isso aí eu já sei. Não precisa me dizer não. Então, o que a gente fez? Chamou colegas e disse, você tem usado, por exemplo, o teu quadro de notas lá, como é que você tem usado o teu quadro de notas? Eu tenho usado assim, legal. Você se importa de contar? Eu gravo. E mando pequenos vídeos para os professores.
E a pergunta é assim, ó, quer aprender a usar o Moodle? Quer aprender a disponibilizar sua disciplina numa plataforma online? Quer aprender a usar um quadro de notas, uma chamada, fazer um fórum, introduzir uma wiki, fazer um chat? Perguntas simples e um professor do outro lado dizendo, eu estou usando assim. Está mudando. Estamos felizes com os resultados. Já temos coisas boas para contar, isso é legal. O cenário de mudança permite, e aí é verdade, economizar tempo, permite vencer a distância, permite inovar metodologicamente, tecnicamente, mas para isso exige investimentos. Não apenas em equipamentos, mas principalmente na formação de todos os profissionais envolvidos. Isso é fundamental e, no meu entendimento, é pressuposto para fazer bem a educação à distância. Ok? Agora eu vou mostrar só umas pouquíssimas telas sobre a UNB. Então, vamos ver alguns pressupostos para a construção de outros cenários. Então, a primeira vontade é essa. É preciso ter vontade política. Se a ESAF quiser, se a instituição quiser, e se ela achar que a educação à distância é importante, muda tudo. Não pode ser o grupo da formação. Não pode ser só o pessoal da capacitação. Tem que virar uma vontade política, senão a gente dá murro em ponta de faca e a gente não consegue os resultados que a gente quer e a gente não tem visibilidade e a gente não consegue fazer progresso. Porque é um grupo que carrega o piano nas costas. Os outros só criticam os resultados. Se está bom, ó. Se está ruim, é ruim mesmo, não dá certo. Então, é preciso ter vontade política, é a primeira expressão. Essa vontade política é a consciência de uma profunda mudança conceitual de educação à distância, que foi o que eu quis trazer para vocês na fala por trás, paralela à dinâmica de transformação das instituições de ensino, interagindo com essa transformação. É assim, é fazendo. É aos poucos, é escolhendo prioridade, é vendo os focos em que a gente vai mudar. Não é jogar tudo fora, é olhar o que se faz bem, olhar aquilo que realmente está dando certo e, a partir daí, partir para frente. É integrar a educação à distância. E aqui eu falo de uma legislação de universidade, que é o plano de desenvolvimento institucional, que é o que rege a universidade, os projetos pedagógicos, os projetos diretores institucionais, que são os das nossas unidades acadêmicas, e os projetos de curso. Todos eles contemplando o uso das tecnologias. Aí você vai começando a mudar a cultura da universidade. Não é o setor de educação à distância. Não é o núcleo de educação à distância. A educação à distância, a instituição, ela interpreta que ela pode ser útil, que ela é boa para formar e ela abraça, assume que é uma modalidade que vai ser usada ou nos 20%, ou integralmente, ou com Moodle ou sem Moodle, ou com material, e para isso ela se prepara e se organiza. A segunda é essa análise. Essa é uma análise muito importante. A instituição fica fazendo, a gente faz sempre e acaba repetindo os muitos cursos. E como já existe um certo senso comum do que é importante ser dado, a gente também não se abre para novas propostas. E é preciso, então, olhar as demandas educativas e, nesse caso, olhar para vocês, olhar para o que é feito e ver o que efetivamente precisa e pode ser feito à distância. É olhar a evolução dos meios de comunicação, olhar o que tem de mais inovador, visitar outras instituições, trazer instituições que já fazem educação à distância para trocar experiência com vocês, fazer seminários como esse entre vocês, como, por exemplo, o pessoal do Paraná está fazendo, como o pessoal do Rio Grande do Sul está fazendo, como vocês estão... Trocar ideias, favorecer essa troca de experiência, implantar políticas institucionais, implantar essas políticas, escrever, não só na cabeça de quem faz educação à distância, mas criar um referencial, escrever isso e também determinar parâmetros de qualidade. O que é um curso de qualidade para nós aqui?
É aquele que forma mais? É aquele que é mais pedido? O que é que é? O que é um curso de qualidade? É um curso que tem um conteúdo preparado sobre que aspectos? Que usa que tecnologias? Que envolve o aluno de que forma? Como que esse aluno dá esse retorno para a gente? Isso é de cada um. Não vai ser um parâmetro nacional que vai determinar. Mas se vocês se guiarem minimamente por alguns parâmetros, por exemplo, nós não abrimos mão de um conteúdo bem feito. Vocês podem abrir mão de um monte de coisa, mas um conteúdo bem preparado nós não vamos abrir mão. Isso é um parâmetro de qualidade. Isso certamente vai nortear e vai também trazer referências para o trabalho de vocês. Um terceiro aspecto importante é a análise da cultura institucional. A gente não faz isso. Então é preciso definir esse lugar dentro da instituição. Onde é que fica? Fica no RH? Fica no setor lá? Onde é que está isso dentro da instituição? Em que lugar? Qual é o lugar que isso ocupa? E a importância desse lugar também. Quando eu vejo diretor aqui, quando eu vejo coordenador, eu acho isso super importante, entendeu? Definir esse espaço também, além do lugar, o espaço. Romper com o modelo. Romper com o modelo. Esse é o grande desafio. Romper, olhar, fazer um piloto, escolher um curso e dizer, ó, este curso... Enquanto os outros todos acontecem, a gente não pode parar, a gente vai olhar este curso com outro olhar. E vai tentar trazer algumas inovações neste curso. Isso vai envolver vocês. Eu vejo muita gente jovem aqui, muita gente jovem, trazer pesquisa, fazer pesquisa, vocês mesmos podem pesquisar. E busquem as instituições de ensino superior para ajudar nisso. Também analisar a influência que as tecnologias têm sobre o currículo daquele curso. E não pegar o currículo e jogar na tecnologia. Entenderam? Alguns conteúdos podem ser jogados no mudo, outro é melhor que um vídeo. O outro é melhor que você busque um conteúdo pronto na internet. Tem muita coisa boa produzida. Tem muita cacalheira, mas tem muita coisa boa. E hoje há sites, há empresas, há instituições públicas que têm material muito interessante, que pode ser trocado com a gente. Tecnologia não combina com fazer tudo de novo. Tecnologia combina com otimizar o que está pronto. Por isso que é preciso olhar o que está pronto. Não precisa fazer tudo de novo, não. Não vale a pena, por exemplo, trazer algumas coisas que já estão em tudo quanto é lugar. Para quê? Vamos, então, focar nossa energia em algo diferente, em algo novo. Também rever o papel das pessoas. Qual é o papel do professor no cenário? Se tem tutor, qual é o papel? Se tem monitor, qual é o papel? Qual é o papel dessas pessoas? E escrever isso. Não fazer isso empiricamente, copiando modelos de outros. Escrever a própria história do órgão. E definir um financiamento, né? Porque sem dinheiro, sinto muito, né? Nós também, no público também, precisamos de investimento. Para produzir material, para trazer tecnologia, para apoiar, nós precisamos de recursos também, né? Num novo, digamos assim, num novo cenário. Por fim, uma análise do projeto educacional da universidade, ou da instituição. Voltar. Que tipo de sujeito se quer educar? Para que sociedade? Quem é essa pessoa? É para ela que o curso tem que ser feito, não é para nós. E não é só para o ego da instituição, e não é só para resolver o problema da instituição. É também para resolver o problema de uma pessoa, porque do outro lado tem uma pessoa que vive em sociedade. Quais são as finalidades, quais são os objetivos, como são utilizados os espaços e os tempos, quais são as perspectivas inovadoras sobre esse processo, quais serão os ambientes de ensino e aprendizagem numa perspectiva de integração de tecnologias e quais os métodos para avaliar, para acompanhar, avaliar e monitorar. Sinto muito, sem projeto de avaliação para mim é nada. Todo curso não tem que ser avaliado só por quem faz, tem que ser avaliado pela instituição, tem que ser avaliado por quem está dentro da instituição e está fazendo. Ou a gente acha que basta fazer e jogar na rua. Não, ele tem que ser avaliado. E os resultados têm que ser mostrados para a instituição. E em cima desses resultados ele tem que ser repensado. Já perceberam que a gente faz tudo igual? Independentemente se deu certo ou não, a gente fica repetindo. Todo ano a gente abre o mesmo curso, do mesmo jeito. Tudo igual? E a avaliação? Cadê? O que deu certo? Quantos se evadiram? Qual tecnologia foi usada? Quem acessou? Quantos acessaram? Quem avaliou? Como foi o conteúdo? Qual é o resultado dessa avaliação?
Isso é que dá gás, isso é que traz e agrega qualidade para o curso, né? E, por fim, construção de políticas institucionais para a modalidade à distância. Eu acredito e acho isso bacana e acho que vocês podem trabalhar em cima disso, né? Na verdade, é sob pressão que a gente faz isso, como um diamante. Vamos lapidar esse diamante. Nós temos todas as condições, anos e anos, fazendo educação à distância, vamos lapidar. Vamos fazer desse diamante uma coisa boa. Esse é o projeto institucional da UNB hoje. A UNB mudou nisso. A UNB olhou para a história dela, viu o que ela tinha. A UNB olhou para todas as experiências que nós temos internamente. Eu fiz esse trabalho. E anos, isso leva anos. Olhar, ver onde está, como está sendo feito, de que forma. Aqui eu só lanço os títulos, mas eu estudei cada coisa dessa. Não sozinha, mas com uma equipe de professores que olhou para mim essa experiência. Nós olhamos todas. Nós avaliamos hoje as implicações do ambiente online para a formação de comunidades colaborativas de gestores educacionais. Nós mudamos o foco do ambiente virtual de aprendizagem. Acho que esse foi o grande ganho que a gente teve. A gente tinha assim, tudo muito centrado no Moodle. A gente tem na UNB uma plataforma chamada Aprender, que hoje tem 40 mil usuários. E numa faixa de 3.200 disciplinas por semestre, e que o professor usa de tudo quanto é jeito. Desde o picareta, como a gente diz, que só joga as coisas lá e pede para o aluno acessar, até aquele que leva tecnologia inovadora, nova, boa. A gente está gostando disso. A gente está fugindo do modelo Moodle, aquele. Bota o conteúdo, diz para que é, lança as atividades, põe um fórum, faz as atividades, ele responde lá, tem um chat de vez em quando, tem uma wiki de vez em quando, acabou, morreu. Não que não seja ruim. É bom também. E é a referência que muita gente tem. Então, não estou querendo também dizer que isso não é bom. Nós estamos repensando esse modelo. É diferente. Tá? Não quer dizer que não seja. Outra coisa que é levar a educação à distância para as unidades acadêmicas. Antigamente ficava num núcleo. E a gente começou a perceber que a expertise não é nossa. E essa consciência de que o mais importante é o conteúdo é que nos fez mudar o foco. Então, a gente levou a educação à distância para as unidades acadêmicas. Antigamente, tinha um núcleo que fazia absolutamente tudo. Pensava no conteúdo, chamava o conteudista fazia o conteúdo de acordo com o modelo que a gente queria lá no Moodle, a gente colocava lá e a gente percebeu que isso distanciou muito e fragilizou muito a qualidade do ensino. Então, a gente mudou esse lugar. E também hoje a gente faz espaços compartilhados, vários espaços. O professor faz no celular, no tablet, no Moodle, no Aprender, aonde ele quiser. O importante é que o aluno acesse aonde ele estiver e o professor também. A gente também fez esse grande desafio, o valor das experiências. A gente começou a trazer as experiências. O que eu falei para vocês é verdade e é legal. Trazer as experiências de quem já faz. A experiência demonstrou que o uso das tecnologias na educação à distância, ela resultou em mudanças importantes no padrão do comportamento dos estudantes, a partir das experiências deles mesmos. Um professor comentando com o outro, contando, dizendo o que faz e tal, ficou bem legal. Isso aqui foi uma coisa bacana. E o terceiro é materializar tudo isso. É pensar as tecnologias pedagogicamente, é pensar no papel do estudante, no papel do professor, é olhar a qualidade com avaliação, acompanhamento e monitoramento, é pensar políticas públicas para os profissionais da educação, é ver essa convergência entre o presencial e a distância, é usar as tecnologias nos currículos dos cursos e também é valorizar a docência. Essa é a nossa página, é muito simples, não tem nada. Nós somos, se você olhar, você acha até, não tem muito colorido, mas é assim mesmo, tá bom. Entendeu? Cumpre, é o que a gente quer, a gente não quer muita coisa não. Tá bom? Então, o que eu posso dizer da experiência da UNB? Que a gente está aprendendo, que a gente está melhorando, e a gente tem muita coisa ruim ainda, a gente tem muita coisa para melhorar. Eu estava dizendo
a Rai, que eu, antes de vir para cá, recebi um telefonema da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo está fazendo uma matéria e ela fez um ranking aí das melhores universidades que ofertam educação à distância no Brasil e a UNB ficou em 9º lugar. E eles querem até fazer uma entrevista comigo para contar um pouco de como a UNB está fazendo isso. Primeiro, a UNB começou a educação à distância em 79. Ela tem um núcleo, um lugar chamado SEAD, que faz muitos cursos de um jeito. Ela tem a minha diretoria, que lida mais com os cursos institucionais. E se você for mesmo olhar, em vários lugares da UNB se faz educação à distância. O que nós partimos? Nós deixamos essas coisas acontecer, mas nós estamos buscando uma política institucional para fazer essas coisas, calcada no modelo de educação e no modelo de uso de tecnologia. Então, essa é, digamos assim, a grande inovação da educação à distância. E, para terminar, meu grande guru, Rubem Alves, olha só que profundo. É muito mais difícil desaprender o aprendido do que aprender uma coisa nova. O aprendido se agarra na gente de uma forma terrível. E é o aprendido que impede que eu aprenda uma coisa de maneira diferente. Então, é preciso desaprender o aprendido. É preciso ter um olho novo para ver as coisas velhas de forma diferente. Então, não é jogar tudo fora, mas é melhorar. Espero ter contribuído, eu falo muito mesmo, espero pelo menos ter levado vocês a refletirem um pouquinho comigo e dizer que assim, fico muito feliz de estar aqui, gente que faz educação à distância, e dizer que não só a Universidade de Brasília, certamente as universidades, as instituições estão abertas para troca, para a gente melhorar. Espero que vocês não larguem nunca essa cachaça, porque essa cachaça é boa, vale a pena. Muitíssimo obrigada. Eu deixo uma bibliografia também.